Oi, gente, voltando então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o início do direito romano. Então, o direito romano ele se dividia em duas espécies. Eu tinha o ius civile, que ele era aplicado a todo cidadão romano. E onde que estava a sua fonte? Nos costumes e nas lex, que depois a gente vai ver a classificação das fontes. Mas antecipando um pouquinho, refere-se às leis, à constituição do império. E o iuris gentil. Quem que era o iuris gentil? Ele era aplicado a todos os homens livres, mesmo que esses homens livres sejam estrangeiros. E aonde que estava isso? Isso estava no plebiscito. Por quê? Porque eles eram plebeus. Então, todos aqueles que eram estrangeiros ou que não tinham uma religião considerada e adotada pelos romanos. Esses eram os homens livres. Bom, então aqui a gente vai entrar agora um pouquinho na capacidade jurídica. O que é a capacidade jurídica? Hoje, para o direito civil atual, a capacidade jurídica é aquela que você adquire quando faz 18 anos de idade. Então, você fez 18 anos de idade, você pode casar, você pode contrair dívida, você pode assinar contrato, você pode assinar cheque. Você tem plena capacidade civil para ser responsável por tudo que você faz e arcar com as consequências de todos os seus atos praticados na vida civil. Bom, era um pouco semelhante isso também lá em Roma. Isso vem de Roma para nós. Mas lá a gente tinha o status libertatis. O que era isso? Então, o indivíduo, ele era livre, ele poderia adquirir a liberdade ou ele poderia nascer livre. E quem que nascia escravo? Quem que era o escravo? Então, o escravo, ele podia se tornar escravo por pena que lhe era imposta, então ele era condenado a se tornar escravo, ou ele poderia nascer de uma mulher escrava. Não me interessava quem era o pai, me interessava quem era a mãe que gerou aquela criança. Criança, filha de escrava, escrava é. Esta era a regra, ou seja, tinha uma exceção. Que exceção? Se em algum momento da vida daquela escrava ela foi livre, aquela criança nasceria livre. Caso contrário, se ela sempre foi escrava, aquela criança nasceria uma escrava. E qual que era a condição em relação à pena? Então, o indivíduo ele era condenado a se tornar escravo, caso ele não pagasse, não realizasse o pagamento de uma dívida, fugisse da obrigação do censo. Lembra que a gente falou em vídeos anteriores sobre um magistrado extraordinário que realizava o recenseamento? Então, o romano que não fosse para a realização do censo quando era convocado, ele tinha como pena, ele ia se tornar escravo. Ou ele fugisse também do recrutamento, ele foi recrutado para ser um soldado no exército romano e ele se negava a comparecer ao recrutamento. O que ia acontecer? Ou ele ia para o recrutamento ou ele ia se tornar um escravo. Então, essas eram as condições para que se tornasse um escravo. Porém, ele podia obter a libertação. A libertação, na época, chamava-se manumissão. A manumissão, ela podia ser obtida em 3 condições. Então, a primeira condição, no momento do censo, lembra do censo que ocorria lá do recenseamento, realizado pelo magistrado extraordinário? O dono do escravo vinha até o censo e declarava que ele estava libertando o escravo. Então, ele dava a declaração no censo. A segunda condição era o vidicto. O que era isso? Era judicialmente. Então, o escravo entrava com uma ação judicial contra o dono, o pretor analisaria o caso e o juiz particular dava a decisão determinando que o escravo passava a ser liberto. E a terceira situação era por meio de testamento. Então, o dono do escravo vinha no testamento e declarava que o escravo estava liberto. A partir do momento que ele veio ao óbito, após isso, o escravo estaria liberto.
Então essas eram as 3 situações. Só que o escravo, ele passava a ser determinado não um homem livre totalmente, ele era um homem liberto. Sendo liberto, ele tinha os poderes políticos limitados e também o poder dele referente ao direito privado também continuava na dependência do seu dono. E quem não era escravo, não tinha o status libertatis restrito, ele tinha o status civitatis. O que era isso? Ele tinha que ser nascido de um casamento entre romanos e sendo este casamento válido. Aí ele teria o direito de ser considerado como um cidadão romano. Bom, depois eu volto. No próximo vídeo a gente vai tratar sobre os períodos do direito romano. Até mais!